santuário que separava o lugar santo do santíssimo foi rasgado. É por isso que você que é cristão não sacrifica mais cordeiros, como o povo de Israel fazia. O cordeiro que tira o pecado do mundo morreu no nosso lugar. Agora a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra o teu pai e tua mãe, não terás outros deuses diante de mim, esses mandamentos continuam valendo. Aliás, a palavra de Deus declara que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e por isso morremos. E o que é pecado? A Bíblia declara que pecado é a transgressão da lei. Ora, se eu não tenho mais lei, então eu não tenho mais transgressão. Se eu não tenho transgressão, então eu não tenho pecado. Logo, Jesus Cristo morreu em vão. Sim, se eu não sou mais pecador, porque não existe lei, e o pecado é a transgressão da lei, querido, se eu tiro a lei, eu minimizo e aniquilo a graça de Cristo. A lei é a essência da graça, a graça é a essência da lei. O apóstolo Paulo declara, o mandamento é santo, justo e bom. E o que eu e você lemos é que esses falsos sacerdotes, que se apostataram e profanaram o nome de Deus, eles transgrediram a lei de Deus, esconderam os olhos do sábado, vivem uma vida dissoluta, não diferem o santo do profano. E sabe, aqui na Expo Cristã, a gente vê muitas coisas que a gente se questiona, meu Deus, será que é assim? Porque nós entendemos e ouvimos e caminhamos e passeamos, e a gente descobre toda sorte de estilos musicais, com uma letra aparentemente santa, dizendo não, a letra santifica a música, e aí então todos os estilos musicais possíveis e imagináveis são apresentados. A gente não consegue mais fazer a diferença entre o santo e o profano, o que é certo, o que é errado, o que é da igreja, o que é do mundo, o que é de Deus e o que é do diabo. Sabe por quê? Porque Satanás tem um objetivo, e sabe qual é? Entrar na igreja de Deus. Porque ele tentou um dia destruir a Bíblia na Idade Média. Milhares e milhares de Bíblias queimadas em praça pública. Tentaram matar Deus com o iluminismo. Como ele não conseguiu, ele disse, bom, se eu não posso destruir o cristianismo, eu posso fazer uma coisa, confundi-los. 34 mil denominações cristãs catalogadas. Como é que a gente acha a verdade no meio desse mundo? É praticamente impossível, se não fosse o auxílio do Espírito Santo na minha e na sua vida. Sabe, eu e você precisamos voltar à Bíblia. Eu e você precisamos voltar a conhecer aquilo que Deus quer que façamos. Existem pessoas que estão seguindo líderes religiosos, padres, pastores, bispos, missionários, presbíteros, anciãos, diáconos. O nosso líder chama-se Jesus Cristo. É a Ele que eu sigo. É a Ele que você que está me ouvindo pelas rádios do Novo Tempo precisa seguir. É você que está me assistindo pela Sky precisa seguir. Agora, para isso a gente precisa ler a Bíblia, porque é a única salvaguarda que você tem. Porque você está me assistindo e pensando, e quem não me diz que você que está me enganando? Eu não posso afirmar isso para você, porque eu não posso me defender ou defender em causa própria. Agora, se você for à Bíblia, e se você começar a estudar a Bíblia e seguir o que está escrito na Bíblia, você estará seguindo o caminho de Jesus. Não acredite nessa história de que todos os caminhos levam a Deus, porque não levam, da mesma maneira que todos os caminhos não levam você para sua casa. Querido, há um último verso que eu gostaria de colocar para você, para que você pensasse e refletisse, se você não está sendo enganado por pessoas que se dizem cristãs, que se dizem pastores, e que estão levando o que você tem de melhor, seus recursos, seus talentos, seu tempo. Abra sua Bíblia agora no livro de João. João no capítulo 10, versos 14 e 16, Novo Testamento. João, capítulo 10, versos 14 e 16. Agora aqui é Jesus falando, o próprio Cristo falando para você e para mim. João 10, do verso 14 ao 16 diz assim: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Quando Cristo Jesus voltar a essa terra, querido, só haverá duas classes de pessoas. Sabe essas 34 mil denominações cristãs? Coloque tudo isso fora. Duas classes de pessoas: aqueles que seguem a Bíblia e aqueles que não seguem. Aqueles que estudaram e resolveram seguir tudo que está escrito aqui dentro, e aqueles que seguiram pastores, aqueles que foram fiéis a uma igreja porque gostavam do louvor, ou porque gostavam do pregador, ou porque gostavam dos amigos. Querido, quando Jesus Cristo voltar a essa terra, só haverá aqueles que seguiram a Bíblia e aqueles que não seguiram a Bíblia, aqueles que amaram a Jesus e entregaram a sua vida para Cristo e por Cristo, e aqueles que se resguardaram, aqueles que não se desgastaram, aqueles que seguiram meio evangelho, aqueles que seguiram apenas aquilo que lhes convinha, aqueles que seguiram apenas algumas coisas, mas não todo o evangelho. Querido, o evangelho eterno só existe um, e ele ou é observado na sua plenitude ou não. Não existe meio cristianismo, não existe 3/5 de um cristianismo. Ou você é um seguidor de Cristo ou não é. Ou você faz tudo o que Cristo disse que você deveria fazer, ou não adianta nada. Não adianta a gente obedecer um pedacinho. Tiago 2,10 declara assim: olha, querido, se você tropeça em um mandamento, é como se você tivesse tropeçado em todos. Se você segue Jesus 90%, mas você despreza Deus ou Jesus 10%, é como se você desprezasse 100% o Evangelho e a mensagem de Cristo para salvar você e a tua casa.